A procrastinação, ela é a maior característica da autossabotagem, né? Sabotagem. Então, assim, a autossabotagem, ela tem vários elementos e que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas, assim, a procrastinação, ela é a maior dela, né? E muitas pessoas confundem a procrastinação como uma falta de empenho, uma falta de vontade, uma falta de querer. E, de uma certa forma, a procrastinação, ela pode ser muito vinculada a questões psíquicas, né? Uma pessoa com uma depressão, que acaba procrastinando mais, às vezes uma pessoa ansiosa, que ela também acaba procrastinando algumas coisas, né? Mas simplesmente a definição hoje da procrastinação, ela é aquela pessoa que deixa tudo para depois, né? Para quem não consegue Sim. definir assim de uma forma bem simples, né? É simplesmente o fato da gente postergar a tarefa e aí isso funciona como um mecanismo de defesa diante de uma sensação de incapacidade. Então, assim, a procrastinação é um medo de não conseguir realizar determinada tarefa, de se sentir incapaz em determinada tarefa. E, assim, é bem difícil, Carol, para as pessoas conseguirem olhar para isso. A primeira coisa é o que eu falei anteriormente. Não tem vontade, deixa tudo para depois, é uma pessoa desmotivada, não quer se empenhar, mas a procrastinação, ela tá muito mais conectado ao medo do resultado, ao medo do fracasso, ao medo de não conseguir realizar o que realmente eu estou propondo, o que eu tenho como objetivo, do que, não, eu não estou a fim de fazer, eu vou deixar para depois, enfim. Então, a gente tem que conectar muito a questão do medo. Então, tá completamente entrelaçado, é uma emenda aí da autossabotagem à procrastinação. Olha, legal. Eu achei que pudesse, você falando, eu acho que ficou muito mais claro, porque eu achei mesmo que era uma, sei lá, preguicinha, sabe? Uma falta de Sim. empenho, mas realmente por detrás, pra você ver, né, como tem várias coisas por detrás no inconsciente, como tem a ver, né, com essa autossabotagem, como tá tudo interligado, né? E, sem ser procrastinação, eu acho que é o que eu acabei falando, né, e me adiantando sobre quando a paciente se sente num papel de vítima também, né? Aquela coisa de vitimização, né? Então, eu acho que isso também tem a ver com autossabotagem. Eu queria saber sua opinião sobre isso, né? Bom, foi até o que tu relataste anteriormente, né? É, A vitimização é a forma com que as pessoas encontram, né, de justificar o seu sofrimento, justificar o né? sofrimento. Então, É. assim, sempre a gente acaba culpando alguém externo ou uma situação externa, como tu mesmo relatou. Ah, é o meu marido, é que eu perdi o emprego por conta desse encontro. Então, a gente acaba buscando sempre uma resposta dentro de um fator externo. A gente se coloca num papel de vítima e às vezes a gente não consegue perceber que nós somos a atriz principal, Principal. né, das nossas vidas. Então, assim, dentro da vitimização, Carol, tem muitas coisas que acabam preenchendo esse espaço, né? Então, assim, uma delas é a negação, né? A gente nega as nossas necessidades. Por que que a gente nega? Porque a gente tem medo de experimentar o fracasso. Então, muitas vezes, né, a gente tem, por exemplo, muita vontade de cuidar do nosso corpo, de emagrecer, de fazer dieta, de cuidar da alimentação, mas a todo momento a gente diz que se sente bem pro outro. A gente diz que tá se gostando e que tá ótimo assim. Eu não preciso emagrecer, eu não preciso cuidar da minha saúde, eu não preciso fazer uma dieta, né? Então a gente nega algo externamente, mas internamente a gente consegue ter consciência de que aquilo é uma negação. Ou inconscientemente a gente realmente realiza. Então, assim, dentro disso também a gente tem a culpabilidade, né? E que a gente a todo momento, constantemente, a gente enfrenta às vezes julgamentos alheios, que a gente entra dentro de um processo punitivo de autocobrança, completamente desnecessário, Sim, eu né? acho que no processo de emagrecimento a gente vê muito isso, né? Muito, Dessa Carol, muito. crítica, né? Hoje, acho que foi hoje mesmo que eu tava conversando com uma paciente, né? Eu tava super feliz por causa do resultado dela, que ela tinha melhorado tudo, mas ela tava mais preocupada em me falar que poderia ter ido melhor e que Perfeito. foi uma época mais estressante, ansiosa, em que ela teve problemas no trabalho, teve que comer mais doce, não sei o que, né? E aí que eu falei que o resultado foi ainda melhor, então que a gente valoriza, Sim. né? Que num cenário mais atípico, mais difícil, ela conseguiu se manter e ter bons resultados, e que é isso que a gente tem que olhar, valorizar, né? E não ficar, né, nesse foco de que poderia ter sido feito, que poderia ter sido melhor, que não sei o que, não sei o que, né?
Então, tem isso muito, né? Essa autocrítica, acho que essa cobrança grande, né? E é difícil de reconhecer, né? Perfeito. E isso causa muita inconstância, né, Carol? Porque justamente a pessoa que vivencia tudo isso acaba muitas vezes chegando dentro desse processo, né? Acaba tendo o hábito de não concluir as coisas. Então fica nessa inconstância de começa a dieta, começa com o profissional, começa a atividade física e aí Isso, vai lá e desiste, né? E aí isso. retoma o processo, vai lá e desiste. Faz tudo direitinho, aí fica 2, 3 dias sem fazer, desiste, né? Isso é completamente comum. E aí vem, né, a questão do medo de não conseguir, de autossabotar. E o medo dentro da autossabotagem, quando ele é excessivo, ele se torna paralisante, né? A pessoa se olha e não sou capaz, eu não vou conseguir, não vai dar Sim. certo. E aí justamente acaba aí, né, desistindo realmente de um processo completo.